Olá, graça e paz. Essa é a 86ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana nós terminamos o Evangelho segundo Marcos, né? Tínhamos começado na semana passada e nessa semana terminamos. É o Evangelho é o mais curto dos 4 Evangelhos, né? Então nessa semana leremos do capítulo 8 até o 16, começando então com Jesus multiplicando os pães e peixes mais uma vez. Depois ele tem um debate com os fariseus, cura um cego, recebe a confissão de Pedro, anuncia a sua morte e ressurreição e aplica a sua própria morte e ressurreição aos seus discípulos, né? Explicando que o discipulado, seguir Jesus, é tomar a própria cruz, isso tudo no capítulo 8. No capítulo 9, ele é transfigurado, prediz a sua morte e ressurreição mais uma vez, liberta um jovem possesso, prediz a sua morte e ressurreição pela terceira vez neste evangelho, ensina sobre os valores do reino, os tropeços para chegar até lá e também sobre o testemunho dos discípulos. No capítulo 10, ele ensina sobre o divórcio, as crianças no reino, os perigos da riqueza, prediz a sua morte e ressurreição, ensina sobre os primeiros lugares no reino e cura o cego de Jericó. No capítulo 11, nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, purificando o templo, amaldiçoando a figueira. Ele tem um debate com os sacerdotes e os escribas, né? Mais um. No capítulo 12, ele conta a parábola dos lavradores rebeldes, que também, de alguma maneira, prenuncia já a sua morte, ensina sobre os tributos, debate com os saduceus acerca da ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, ensina sobre o grande mandamento de amar a Deus e ao próximo, ensina sobre o Messias, sobre a hipocrisia dos escribas e sobre a verdadeira oferta. No capítulo 13, ele fala sobre a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, e também a parábola da figueira. Em Mateus nós tínhamos visto também essa mesma sequência, mas Mateus relata 4 parábolas de Jesus acerca da sua vinda e Marcos somente uma. Né? E depois Mateus ainda retoma a narrativa para falar do julgamento, coisa que Marcos não faz. No capítulo 14, os líderes judeus conspiram para matar Jesus, inclusive aliciam um dos seus discípulos, Judas, né? Jesus é ungido para a sua morte, Jesus e seus discípulos celebram a Páscoa, depois ele anuncia que será traído, abandonado e negado, e aí Pedro ainda tem aquele papelão de dizer que não vai negá-lo, né? Jesus vai ao Getsemane para orar, é preso, julgado no Sinédrio e, por fim, negado por Pedro. Tudo isso no capítulo 14. O capítulo 15, Jesus é interrogado por Pilatos, crucificado pelos soldados, morre e é sepultado. E o capítulo 16, as mulheres descobrem que Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Jesus aparece para Maria de Magdala, né? Madalena não era o nome dela, é o lugar de onde ela era. Ele aparece também para 2 discípulos, possivelmente a mesma história que Lucas relata, né? Como a gente vai chegar lá e vai ver. Ele aparece para os 12 e ordena que eles evangelizem por todo o mundo e toda criatura, e é recebido nos céus. E assim encerra-se o segundo evangelho na ordem da Bíblia, mas que, como nós vimos na semana passada, talvez tenha sido até mesmo o primeiro a ser escrito. O meu destaque aqui vai para uma característica do evangelho de Marcos e que é uma das causas das diferenças entre os evangelistas. Já falei sobre isso no vídeo passado, mas aqui vou abordar um outro aspecto, que são as ênfases de cada um deles. Cada um deles tinha um público, tinha uma mensagem específica para o seu público a partir do relato de Jesus, né, da vida, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus. Marcos parece escrever para gentios, ele parece que ele tem em mente um público gentil, ao contrário de Mateus, que parece ter em mente um público judaico mesmo, né? Tanto é que ele começa lá com toda a genealogia de Jesus, mostrando que ele era filho de Abraão, filho de Davi, e que era uma informação extremamente importante para um público judeu, né? Genealogia, filho de Abraão, de Davi, então ele já começa desse jeito, mostrando então o seu público-alvo. Marcos não está interessado nessas coisas e parece que o foco deles são os gentios. Por exemplo, ele destaca as passagens que Jesus faz por regiões gentílicas. Todos os evangelistas
mencionam que Jesus vai para esses lugares, né, para fora da região da Judéia. Mas Marcos é o que dá mais destaque. Então, lá no capítulo 3 e no capítulo 7 ele menciona Tiro, no capítulo 5 e no 7 ele menciona Decápolis, no capítulo 6 ele menciona Genezaré, no capítulo 8 ele menciona Cesareia de Filipe. Ele sempre mostra que Jesus não estava restrito ao povo e à região, ao povo de Israel e à região da Judéia. Ele também explica os costumes judeus mais do que os outros evangelistas. Por exemplo, no capítulo 7 ele explica como eram os costumes dos judeus em relação à purificação, ou seja, o judeu não volta da rua sem se lavar os talheres, lavar os pratos e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, se ele estivesse escrevendo para judeus, ele não precisava escrever isso, ele não precisava explicar essas coisas, né? E, de fato, ele é o único que explica dos 4 evangelistas. Ele explica também o significado do dia da preparação da Páscoa. Os evangelistas dizem, né, que Jesus e os seus discípulos estavam ali no dia da preparação, mas Marcos é o único que explica que o dia da preparação era o dia anterior ao sábado, né? Então, ele obviamente não estava falando especificamente para judeus que saberiam disso, obviamente, né? Lá no capítulo 15. No capítulo 5, ele translitera, né, Jesus falando em aramaico, talitá cum, e depois ele explica que significa menina, levante-se. Os outros não, os outros vão direto para o grego, mas ele faz questão de dizer que Jesus, na verdade, falou em aramaico, né? E, por fim, aí dentro desse trecho aqui, isso tudo, né, nos trechos lá que a gente já viu na semana passada, mas nesse trecho que nós vamos ler agora, no capítulo 11, quando ele faz a purificação do templo, ele cita Isaías 56:7, minha casa será chamada casa de oração. Ele não é o único que diz que Jesus citou ele não é o único que cita esse texto ao explicar o que Jesus estava fazendo. Mas ele é o único que vai com o texto até o final, porque Isaías diz, será casa de oração para todos os povos. E ele faz questão de colocar até o final do versículo de Isaías, lá no seu capítulo 11, porque ele tem esse interesse em acolher aqueles que não são judeus, que são o alvo, né, do seu evangelho. E se você se lembra, na semana passada nós sugerimos que aquela tradição de que o evangelho de Marcos na verdade, o registro do testemunho do apóstolo Pedro, né, se isso realmente for verdade, então faz todo sentido, porque afinal de contas, Pedro, ele mesmo diz que ele tinha um ministério voltado para os gentios. Lá em Atos, a gente vê Lucas se dedicando a relatar o ministério de Paulo aos gentios. E ele, então, deixa Pedro de lado. Mas não quer dizer que Pedro parou de trabalhar, de ministrar como apóstolo, e muito menos que ele tenha voltado-se para os judeus novamente. Lá em Atos 15:7, Pedro diz que Deus conferiu a ele, Pedro, o ministério aos gentios, né, aos não circuncidados. Então faz todo sentido. Pedro pregava mais para os gentios, quando ele registrou seu evangelho, né, sua pregação por meio de João Marcos, ele também acabou transparecendo essa ênfase no texto de João Marcos, né? Então, é bem interessante nós observarmos essas diferenças e tentarmos entender por que os 4 evangelhos são tão diferentes uns dos outros. E você? Você consegue comunicar o evangelho na língua que as pessoas entendem, numa linguagem simples que as pessoas possam se relacionar ali e se identificar? Ou você é daquelas pessoas que fala aquele evangeliquez que ninguém entende, a não ser que seja da igreja, né? Aquele clube do bolinha fechadinho, né? Não, isso não é legal. Falemos de maneira tal que todos possam entender. Boa leitura e até semana que vem.